Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Você está aqui comigo? É isso que me importa. Bem-vindo a um Pode Tudo. Eu amo a sua companhia, amo. Estamos aqui mais uma vez trazendo um episódio delicioso, interessante, culto. Bom, já pode ver aqui na minha frente que nós temos uma vitrine, vamos dizer assim, né? Por falta de três livros. Falaremos sobre livros, sobre escrever, sobre esse trabalho maravilhoso que, para quem escreve é uma realização, né, Ma? Inclusive, você que escreve, não perca nenhum Nenhum detalhe. segundo desse episódio. É para você. Você que tem esse sonho. Ah, eu Capite. quero publicar um livro. Vá atrás do seu sonho porque é possível. Trouxemos hoje um querido. Eu o conheci a partir do momento que eu decidi realizar o meu sonho de publicar o meu livro, que vocês já sabem. O Mozart é um querido que me acompanhou durante todo o meu processo de escrita, que me deu vários toques, que me incentivou, que me corrigiu de uma forma muito carinhosa. E eu não poderia deixar de agradecer esse carinho se não fosse trazendo ele aqui no Pode Tudo para estar conosco e dividir, ele contar para a gente como que funciona esse trabalho lindo. Vou apresentar o convidado. Mozart Sávio é biólogo, pessoal. Olha só como não tem nada a ver uma coisa com outra. Você pode ser formado numa área e, sim, publicar um livro sobre qualquer coisa que quiser, né? O Mozart é biólogo e escritor. Pode tudo. Pode tudo. E editor de livros. Mestre e doutorando em evolução e diversidade. Atua há mais de 12 anos na área científica e editorial, sendo coordenador do Café do Escritor, onde ajuda novos autores, como eu, como o Marcelo, a transformarem suas histórias em livros publicados. Seu principal interesse editorial é voltado para narrativas que unem memória e legado, orientando os escritores a encontrarem autenticidade e propósito na escrita. Estamos muito felizes. Você quer fazer Sim. alguma colocação, Ma? Sim, porque eu também publiquei um livro, você já falou isso, Uhum. mas 2021, nessa mesma editora. Uhum. Então, isso é muito legal, né? Nós estamos continuando com a editora, né? Cheguei até o Mozart graças à indicação do Marcelo. Ele falou: vai lá que você não vai se arrepender. E de verdade, foi um processo maravilhoso. Nós dois damos boas-vindas. Seja Mozart, bem-vindo, moça. obrigada. Bem-vindo ao Pode Tudo. Obrigado, eu que agradeço, é uma honra estar aqui. A honra é nossa te receber. Você que foi tão mesmo carinhoso e atencioso comigo, né? O Marcelo tinha dito, Dé, você não vai se arrepender, vá lá com eles e vai dar tudo certo. E, de fato, o sonho hoje é real, né? Foram 8 meses trabalhando juntos, Foi. né? Passar tão rápido, Passa né? muito rápido, nossa. E é bem o que eu me lembro que na época, quando nós iniciamos a nossa conversa, você me deu aquele passo a passo, né? E a coisa foi tomando aquele corpo, foi se concretizando, né? E eu me lembro que muitas vezes você me mandava o material e eu falava, ai, eu estou muito feliz, ai, eu estou emocionada, né? Então, quando você vê, por exemplo, uma capa, a gente faz alguns modelos, né, para Sim, provar e tal. Quando você vê ali um modelo de capa, fala, caramba, tá se tornando real, né? Então, isso é lindo. é. E por isso que a gente tem que bater um papo aqui, né, Má? Como que foi assim? Bota lá a sua... Comece a conversa, vai, dá um pontapé com o Mozart. Mozart, então, obrigado mais uma vez. E como você se define na área da literatura, que é o seu trabalho agora? Você é biólogo também, Sim. nunca vai deixar de ser. Mas você é mais escritor ou editor? Eu me considero principalmente editor, mas com certeza eu sou escritor também. E definir uma área na literatura é muito complicado para a maioria das pessoas, porque a gente tem a tendência de falar assim, eu escrevo contos, eu escrevo autoajuda, né? Mas a área que a gente ocupa, seja na escrita ou na edição de livros, não tem muito a ver com o gênero ou com o tipo textual, né? Tem a ver com aquilo que nós estamos dizendo. Por exemplo, Machado de Assis, ele não escrevia contos e crônicas. O que ele escrevia? Ele escrevia utilizando a ironia para expor
a hipocrisia da sociedade da época dele. Esse é o tipo de escrita dele. Tá. Não é escritor de crônicas ou de contos, né? Então, muitos autores têm dificuldade de identificar que tipo de literatura escreve. E eu considero que tanto o meu interesse quanto escritor, tanto quanto escritor quanto como editor, é trabalhar com memórias, legado, porque a produção literária, o livro, é algo que há muito tempo fica além de nós, né? Sim. Então, quando a gente escreve um livro, a gente está praticamente cravando algo numa pedra. Mesmo que a pedra vai virar pó também, mas a gente mantém mais um pouco ali, né? Um pouco mais além de nós. E eu tenho esse olhar para o livro. E por isso, o meu maior interesse na literatura é ajudar pessoas a preservarem suas memórias, seus legados, contarem suas histórias, para ajudar a sociedade a continuar avançando. Com certeza. É muito interessante quando você fala isso, porque, por exemplo, né, os nossos bisavós, né, que vieram da Itália, e, nossa, passaram por tantas coisas. Alguns imigrantes tiveram a felicidade de conseguir registrar, mas a grande maioria não. E a história se perdeu, né? Tudo que a gente conta é do que você escutava a bisa contar, né? Infelizmente, naquela época, não tinha esse costume do registro, vamos dizer assim, tão comum, vamos, Sim. né? Vamos falar dessa forma. E eu, quando eu resolvi escrever, que eu falo, né, sobre lá os capítulos da minha vida e tal, eu tinha essa preocupação, sabe? Eu falava, Deixar algo, né? teve o dia, né? Eu vou até contar aqui um pouquinho do que aconteceu, que eu me lembro, primeira vez que eu falei pro Marcelo, então eu vou escrever um livro. Aí ele, legal. Falei, deixa eu ler para você. Aí li um trechinho. Nossa, você escreve bem. Mas, Dé, para quem você vai escrever? Ah, perfeito. Não, ele fez essa pergunta, mas ele assim, você não é conhecida, você não é famosa. Eu falei, tá, só que eu estou primeiro escrevendo para mim. E segundo, eu estou registrando a história da minha vida porque virão meus netos, bisnetos e primos e sei lá, entendeu? E tá aí lá um pequeno registro, né? Sim. É muito legal Essa isso. questão de registrar, né, é algo fantástico, porque, na verdade, o livro ele tem lacunas, ele não consegue ser o total da informação. O leitor constrói, a história é do leitor. Sim. Por exemplo, mesmo numa história de ficção, no meu caso, como o da Débora, que não é uma ficção, é uma autoficção, né? Vamos dizer assim, o leitor vai se identificar com histórias da Débora e vai se identificar com histórias aqui. E vai montar o mundo dele, né? E vai montar o mundo dele. E quando eu publiquei esse livro, um amigo meu da faculdade, que eu não via eu me formei em 2021, ele mandou uma mensagem para mim. Beleço, faz 21 anos que eu não te vejo, não converso com você. Eu ouvi a sua voz lendo o livro. Olha, Ai, que legal. assim mesmo. Isso é de arrepiar, assim, porque você tá vivo, sem saber. Você tá vivo. Sem Não, saber. total, exatamente. Você continua vivo sem saber, sem estar, de fato, vivendo. Presente, né? Então, Próximo. então essa Exato. questão de eternizar, vamos dizer assim, ou manter o seu registro por mais tempo, isso é extremamente sedutor na literatura, né? Como que funciona? Você, né, se diz mais editor que escritor, enfim, mas você tem o seu momento para parar e escrever. Como que funciona o seu processo criativo? Você tem um momento específico? Você depende, sei lá, enfim. Como que funciona isso para você? É fácil? Eu acho que é muito relacionado ao que eu tô consumindo no momento e que está me incomodando. Porque muitas vezes eu tô consumindo um monte de conteúdo legal e tal, tô concordando com tudo, aquilo não me incomoda, não acontece nada. Ótimo, muito legal, aprendi muita coisa aqui. Tá. Mas quando eu começo a me sentir incomodado com algo que eu tô lendo, algum filme que eu tô assistindo, eu começo a pensar, cara, isso aqui não tá certo, isso aqui podia ser de outra forma. Ou o que eu posso trazer de novo, né? O que ninguém tá falando sobre isso, né? E quando essas pequenas coisas começam a me incomodar, é onde vai rodando o começo da engrenagem que desencadeia o processo de escrita. Sensacional. Então é assim comigo. Então é um incômodo. É um incômodo. Não tem uma hora específica. Então, mas assim, aí esse incômodo te provoca alguns insights para você escrever. Por que eu tô perguntando isso?
Marcelo, outro dia, já era mais de 11, era tarde da noite, falei, calma que eu já volto. Ele, mas você vai fazer o quê? Eu falei, vou escrever. Sim, sim. Porque eu Eu tenho te- essa questão de insights na madrugada. Assim, madrugada Não, sabe o vai. que é? Início da. Eu acho que não é porque é madrugada, é por causa do Do silêncio. O silêncio. É silêncio, da né? desconexão. Aham. Você precisa se desconectar para se conectar com você. E precisa de silêncio. Por isso que eu escrevi esse livro na pandemia. Eu não consigo mais encontrar o silêncio que eu tinha em 2021 e 2020 para escrever nada. Não consigo me escrever mais nada. Porque eu estou tão conectado, tanto atribulado de tarefas que eu não tinha na pandemia, né? Quer dizer, tinha o meu trabalho, mas eu conseguia, não tinha evento social quase, né? Então a gente ficava... Não estou falando que não é bom ter, é óbvio que é bom ter seu evento social. Sim. Mas o silêncio da pandemia foi tão assustador para mim que eu quis conversar comigo mesmo. E esse silêncio, no momento atual, é muito difícil. É madrugada, início do dia, porque você não tem... Você está bombardeado por estímulos que você... Se você não... E para começar a escrever, no meu entender, não é 5 minutos eu estou escrevendo. Você precisa de 30, 40 minutos para começar. Para amadurecer um minimamente a parágrafo ideia. ali. E isso do silêncio faz total sentido, porque as minhas ideias geralmente surgem quando eu estou lendo, e a gente está lendo em silêncio, né? A gente está lendo isolado, sozinho, concentrado ali, e aí normalmente durante essa leitura o barulho interior começa a rodar aqui dentro, e aí começo a anotar no meu bloquinho de Ah, anotações. tá. Então, né? paralelamente à leitura ali, você tem o Nossa, bloquinho eu para tô não sempre perder. com ele aqui. Aham. Sempre com Sempre você. tá comigo. Você Aonde eu vou, eu acredita levo. que eu já perdi vários textos por causa que eu não anotei? Acredito. E depois eu passo uma raiva. Aconteceram muitas vezes. Mas, enfim, a gente vai, né, esperando o próximo insight. E como... Vamos falar um pouco do escritor ainda, depois a gente vai para a edição. Como você... Quantos livros você já publicou? Qual é o último livro? Pode contar um pouquinho pra gente? Meu livro que eu escrevi. Sim. Tá. Eu tenho publicado hoje a Crônica da Serra, que Pode mostrar para aquela câmera é ali, um ó. projeto que surgiu Isso. na pandemia, né? O livro já existia há muitos anos. É um livro que foi escrito originalmente pelo meu avô, Tinha o seu mesmo nome. mesmo nome, Moser Batista, Tá. e eu sempre tive o meu avô como uma grande referência na minha vida, assim, a pessoa que eu olhava e falava assim, nossa, eu quero ser esse cara. E eu não conheci, ele morreu em 73. Ah, você não tinha nascido. Nossa, eu nasci em 94, 21 anos depois do falecimento dele, que eu nasci. E desde muito pequeno, eu gosto de livros. Meus pais leem muito, minha casa sempre teve livro para todo lado. Eu ganhei meu primeiro livro quando eu tinha nem 1 ano de idade, eu era bebê. E era aquele livro do banho, que é um livro de plástico, que tem umas 3 páginas coloridas, né? E o bebê fica mexendo no banho. Foi o meu primeiro livro, eu lembro dele. Ai, que legal. A minha família sempre me estimulou muito a ter contato com livro. E na casa da minha avó tinha um cômodo no fundo que era abarrotado de livro. Livro que minha avó foi acumulando ao longo da vida dela, os livros que meu avô deixou, os livros do meu pai quando era criança, tinha muito livro de curiosidades, tinha as enciclopédias, que quando eu era pequeno eu era apaixonado pelas enciclopédias. E eu passava muito tempo, acho que a maior parte das minhas memórias de infância foram naquele cômodo, Folheando, mexendo naqueles mexendo. papéis, mexendo naqueles livros, procurando alguma coisa nova ali. Até hoje eu acho coisa nova lá, porque é muita coisa. Ah, esse ambiente ainda existe, está Esse é- preservado. Mais ou menos, né? Minha avó faleceu ano passado, então a gente foi desmontando. Um pouquinho. Tá. Mas eu sempre tive esse contato muito grande com o livro e eu sempre admirei muito os livros, sempre vi esse potencial de guardar as histórias ali dentro. E tinha um livro especial na minha casa, que não ficava nesse cômodo, ficava lá no quarto da minha avó, junto dos álbuns de fotografia, Tá. que era o livro que o meu avô tinha escrito. E quando eu era pequeno, a minha avó me chamava no final da tarde, a gente ia lá pro quarto dela, ela espalhava as fotos na cama, a gente ficava vendo, e ela ficava lendo para mim os poemas. E eu, pequeno, ficava apaixonado pela sonoridade, né? Eu estava Certo. na fase de alfabetização, então eu ficava muito interessado pelo livro. E aí eu me toquei numa coisa. Eu conheço muita gente que lê, mas só o meu avô escreve.
E aí eu comecei a pensar, caramba, se meu avô escreve um livro, meu avô escreveu um livro, né? Ele era um cara extraordinário. Sim, Ele era o ápice do que uma pessoa pode chegar, e aí eu fui sim. crescendo, tendo meu avô como esse ideal. E eu fui seguindo muito esse meu avô à medida que eu ia crescendo. E no livro dele, era como se ele estivesse falando diretamente comigo mesmo. Ele tem uma forma de falar muito direta, né? Tem um dos poemas aqui no final, ele começa falando assim. Hum. Aqui, ó, abriu nele, inclusive, ó. Ah, para, vai ler pra Ele gente. fala assim: Amigo, sei que vens de outras eras, de alguma distância quase perdida, e que se foram todas as quimeras e os lindos sonhos da vida. Com teus cabelos encanecidos e profunda tristeza no olhar, tu chegas dos longos tempos vividos, os tempos que jamais hão de voltar. E aí ele vai continuando Caramba. falando com esse cara Caramba, do que futuro, né? lindo Essa isso. pessoa que. Sim. E aí eu fico pensando, caramba, meu avô tá falando comigo. E eu cresci ouvindo a voz do meu avô, que eu nunca conheci, porque ele preservou a voz dentro do livro, né? E assim, ele escreveu isso em 1973, o livro ficou em casa durante mais de 50 anos, ele não foi formalmente publicado. A minha avó pediu para datilografar na época e enviou exemplares para os parentes. E foi assim, acabou, né? E eu, muito pequeno, eu falava para minha avó que eu queria ver esse livro publicado, por que que não tinha o livro do meu avô nas livrarias, por que que alguém não pode ter acesso ao livro, né? Por que que só existe esse aqui, né? Eu quero que o livro do meu avô vá para as outras pessoas. Uhum. E eu era, nossa, eu acho que eu devia ter uns 10 anos de idade, quando eu falei que eu ia crescer, ia ser editor de livro, ia publicar o livro do meu avô. E eu prometi isso para minha avó, e na pandemia que eu comecei a fazer isso se tornar realidade. Foi ali em 2020 que eu fiz o curso de editor, comecei a trabalhar formalmente como editor. Através do Café do Escritor, eu entrei em contato com o Sandro em 2020 para publicar o livro. E ali dentro eu fui me apaixonando pela possibilidade de realmente me tornar editor de livros. Que legal. E foi assim que eu me tornei editor também. E aí, sobre a pergunta, né, os livros que eu escrevi, Uhum. o meu primeiro livro chama Eu Também Faço História. Tá. Não está publicado. Eu escrevi quando eu tinha 8 anos de idade, porque aqui tem muitas histórias de infância do meu avô. Uhum. E aí eu falei, eu vou contar as minhas histórias de infância com 8 anos de Claro, por idade. que Ah, não? que legal. E aí eu Uhum. escrevi o Eu Também Faço História. Meu avô faz as histórias dele e eu também faço as minhas, né? E aí com 8 anos eu escrevi o Eu Também Faço História. E eu sempre escrevi muito. Quando eu tinha 14 anos de idade, eu tinha um blog. Então, meu blog era voltado para adolescentes com dificuldade de atravessar a adolescência. E ali eu contava como eu superava os meus obstáculos. Certo. E aí lá no blog eu falava como que eu estudava para as provas, como que eu lidava com minha mãe, como eu contava tudo que era da minha vida, assim, né? Eu sempre gostei de escrever e compartilhar. Era bem famoso na escola esse blog, todo mundo conhecia, eu tinha um pseudônimo, né? Ninguém sabia que era eu, mas todo mundo conhecia o blog. Sensacional. E eu escrevia muita ficção, escrevia contos, sempre gostei muito, assim, quando eu lembro da época da escola, as aulas de literatura, de redação eram as minhas preferidas. O meu professor favorito, acho que na minha história, chama Daniel, foi um professor de língua portuguesa que eu tive, professor de língua portuguesa, literatura, redação e ensino religioso. E as aulas dele, assim, eram aquelas que eu saía da escola e eu queria continuar na aula. Então, eu falava com ele nas redes sociais, eu queria continuar tendo contato com ele, né? E esse universo sempre foi muito presente na minha vida, de escrever, de ler, de livros, seguindo o caminho do meu avô. Meu avô, ele também fez doutorado. Meu avô, ele também seguiu uma carreira acadêmica. Meu avô, ele era dentista. E aí, como dentista, ele defendeu a tese de doutorado dele em 1932. Caramba. Então, quase 100 anos. Ele foi antropólogo também. Ele foi com os irmãos Vilas Boas pro Xingu. Nossa, que história boa. Tá tudo aqui, ó. Meu avô, ele não conta nada disso no livro dele, ele só fala da infância. E aí eu trago esse outro lado dele aqui também. Porque a gente conhece o olhar de um homem velho que está diante da morte, olhando para aquilo que foi mais importante para ele, que era a infância, onde ele tinha os pais, os irmãos, os amigos, e todas essas pessoas, na altura que ele escreveu esse livro,
já não estavam mais por aqui e ele próprio também já não, quase não estava mais. Então o livro ele traz esse ar que começa muito engraçado, que é a infância, então ele traz esse arco que vem muito vivo no começo, muito alegre. E à medida que o livro vai passando, a gente vai acompanhando esse autor se entristecendo com o fato de que isso não existe mais. E isso que não existe mais era o que para ele era o mais importante. E ele chega no final do livro com a conclusão de que aquilo que era mais importante para ele não faz sentido também, porque agora doeu muito mais do que estava doendo. Claro. E ele não tinha mais como voltar. E aí eu entro com o meu olhar sobre isso, né? Trago o meu olhar sobre a importância dele ter escrito e a influência da escrita dele na minha vida. Claro. Porque, como ele sempre foi minha referência, eu passei muito tempo da minha vida querendo ser um cara extraordinário, que nem ele, né? Querendo fazer coisas grandes, querendo ser lembrado, querendo cravar meu nome numa pedra, né? Certo. Passei muito tempo da minha vida perseguindo a figura do meu avô. Entendi. Tanto que antes desse livro, eu assinava Moser Batista. Quando eu publiquei o livro, que eu troquei para Moser Sávio, para não ter essa confusão. Mas para mim sempre foi motivo de muito orgulho ter o mesmo nome do meu avô. Mesmo nome. Você é neto? Eu sou neto. Tá. Não, eu não sou neto. Eu sou Não, Moser não é. Sávio Tá. Batista. Ah, tá bom. Porque é uma questão de... minha mãe, quando ela estava grávida de mim, ela teve problemas com a gestação. E a tia do meu pai falou assim, olha, faz uma promessa para o São Domingos Sávio, que é o santo protetor da criança. Se o menino sobreviver, né, paga a promessa com o nome do santo. E o meu pai queria que o meu nome fosse Moser, porque meu pai também chama Moser, meu avô chama Moser. Tá. E aí eu seria o Moser Neto. Meu pai é Moser Filho, eu seria Moser Neto. E aí, como colocou o Sávio, não colocou o Coloca o Neto. santo no meio, não tem problema, não. Moser, Sávio, Batista, Neto, né? Mas aí eu fiquei sem o Neto. Entendi. Muito bom. Mas E aí assim, essa é a história. é engraçado como conversa as coisas, né? Porque você está perpetuando o registro do seu avô, né? A voz dele, né? Sim. E aqui no meu livro, meu primeiro conto é Ludovico, o nome do meu avô. Olha É só. verdade. Que eu quis registrar uma crônica, sei lá, como classificar esse texto, do momento feliz que eu vivi com ele o dia inteiro. Né? No salão de barbeiro, que ele era o barbeiro do meu aniversário de 10 anos, que ele veio falecer 2 dias depois. Nossa. Então, meio que viver aquele último momento com meu avô, 2 dias antes. E eu termino o conto prevendo a morte da minha avó, que veio falecer depois em 93. Ela tinha 90 e poucos anos, ela estava fragilizando e eu meio que contei o fim dela sem ter acontecido ainda. Sem ter acontecido. Mas não previ exatamente, não, mas assim, já estava me despedindo dela. Sim, total. Se preparando, né? Sem estar acontecido. Mas é uma psique muito, muito interessante a escrita, né? Esse processo de escrita. A gente sempre se coloca no que a gente escreve, né? A gente nunca inventa nada do zero. Até quem faz a ficção mais escabrosa, né? Ele se coloca ali, está se expondo. Tem ali, a pessoa está ali, não tem como fugir, né? No livro da Débora está bem escancarada. Sim. Eu estou mais escondido, mas estou sendo exposto aqui também. Com certeza. Escancarada no bom porque sentido, no meu, né? e assim, o que as pessoas me questionam muito é durante quanto tempo você escreveu? E quando eu falo que o processo não foi rápido, porque a partir daquela viagem e tudo mais, né? Sim. Mas, nossa, tão rápido assim? Aí eu falei, então, mas eu estava falando sobre mim, sobre o que eu vivi. E eu já tinha tudo aquilo, né? Então foi uma questão de colocar no papel e depois vocês me ajudarem a lapidar todo o texto, né? E, Moza, como que é agora o editor, Moza? Porque, assim, escritor, você tá no palco, né? Você é o protagonista da história, você é o que aparece, né? Seu livro faz sucesso muito mais ainda. Mas como que é o editor tá lá no bastidor para ajudar a construir essa obra, assim? E eu queria fazer uma pergunta mais difícil, assim. Quando você recebe um livro que é ruim, como é que você lida com ele? Qual é o seu processo desse desafio? Eu acho que não existe assim um livro para falar assim, o livro é ruim, né? O que seria um livro ruim? É aquele livro que... Não, vamos lá. O que é um livro bom, primeiro? Livro bom é aquele que a gente pega o leitor, tira ele de um ponto A, onde é um ponto de desconhecimento, de ignorância,
ausência de alguma experiência, alguma sensação. Então, ele está num ponto de desconhecimento aqui nesse ponto A. O livro organiza um arco de transformação que vai levar ele para um ponto B, onde ele vai adquirir um novo conhecimento, vai estar num estado alterado agora. Uma sensação nova, uma experiência nova que ele adquiriu através desse arco de transformação. Se o leitor entra de um jeito e sai de outro, não importa se ele saiu com raiva, você pode ler um livro e falar assim, meu Deus, esse autor, não concordo com nada, como que é possível alguém escrever uma coisa dessa? Mas olha só, ele te tirou do seu estado, né? Ele te fez, ele te colocou para pensar. Por que eu não concordo com ele, né? Porque, então, se o livro ele move a gente de um ponto A para um ponto B, a gente tem um bom livro. Um livro ruim, por mais bem escrito que ele esteja, é aquele que o leitor atravessa o livro e não ganha nada novo. O trabalho do editor é ajudar esse autor a contar essa história, ajudar esse autor a falar, ó, de onde nós estamos saindo e onde nós estamos chegando, né? Qual que é a função desse projeto para o leitor? A gente escreve muito para nós, mas a partir do momento que a gente decide publicar um livro, não é mais nosso. Não. Se a gente está escrevendo para nós, a gente pode ficar com o nosso diário, a gente não precisa publicar. Publicar é o quê? Tornar público. Tornar público. E agora o livro é do outro. Isso. Então, um bom livro é aquele que é feito para o outro. E é justamente esse o trabalho do editor. O trabalho do editor é fazer essa ponte. Por isso que o editor, ele não é só uma revisão ortográfica, não é só uma leitura crítica. Essas são etapas do processo editorial. Isso. Mas se o seu livro tem um editor que realmente fez a editoração do livro, esse editor conversou com você, te ajudou a encontrar soluções, te ajudou a encontrar fragilidades ali dentro, ajudou você a repensar algo que você colocou, deixou de colocar. Isso. Mas o editor ele não vai intervir diretamente. O editor não vai escrever por você, não vai influenciar o seu processo de uma forma impositiva. Ele vai te ajudar a enxergar as possibilidades que talvez você não tenha enxergado sozinho. Esse é o meu trabalho. O trabalho do editor é esse. E é um trabalho muito sensível, é uma responsabilidade muito grande, porque no primeiro momento, quando o autor acaba de escrever o livro, ele ainda está muito apegado àquilo que ele criou. É um filho, né? Eu criei isso, eu dediquei meu tempo, dediquei meu esforço, né? Eu fiz o melhor de mim. Então, as pessoas normalmente chegam um pouco receosas de serem criticadas, né? De falar que o livro não é bom, ouvir, né? Puxa, eu levei meu livro para publicar e o editor falou que meu livro não é bom. Isso não vai acontecer. Isso vai acontecer se levar para uma pessoa que não tem uma especialidade em edição de livros, né? Porque o trabalho do editor não é julgar o livro como bom ou ruim. É ajudar o autor a cumprir o propósito dele com aquele projeto. O que você quer dizer com esse livro? Para quem? Perfeito. Ótimo. Agora a gente vai chegar no que precisa ser feito, né? Para que esse seu objetivo seja alcançado. No caso meu e da Débora, o texto estava pronto, óbvio que precisava correções, mas estava pronto. E existem também pessoas que podem chegar para você e falar, eu quero começar do zero. Sim, com certeza. E como Lá que faz no café a gente isso? trabalha com todas as etapas. Tem gente que chega assim só com uma ideia. Fala assim, moço, eu quero uma reunião com você para falar sobre a ideia que eu tenho para o meu próximo livro. E aí a pessoa começa a falar, porque semana passada aconteceu isso no meu trabalho, eu percebi que muita gente tem essa dificuldade também, e eu resolvi escrever um livro falando sobre isso para ajudar as pessoas. O que a gente vai fazer? E aí tem um processo de storytelling para ajudar essa pessoa a contar a história dela. E storytelling, todo mundo pensa, storytelling é o quê? Jornada do herói? Jornada do herói é um tipo, é um de tipo storytelling. dele, Existem inúmeras possibilidades, Isso. inúmeras ferramentas que a gente pode utilizar. E aí, dentro do processo, no café a gente tem o processo de mentoria, tem mentorias em grupo também, então a gente reúne grupo de pessoas que podem ser trabalhando em um único projeto, por exemplo, um grupo de pessoas que querem falar sobre paternidade, cada uma vai trazer o olhar ali sobre paternidade. A gente acabou de publicar um livro assim, chama Raízes Eternas. E ali está falando sobre a importância dos pais no desenvolvimento dos filhos. E esse grupo é composto por 12 autores, cada um trouxe ali o seu olhar, como a sociedade moderna tem afastado dos pais a responsabilidade de criar os filhos, né? Como muitos pais estão terceirizando, as consequências disso para os filhos. E ali a gente tem 12 pessoas que têm vivências diferentes, têm opiniões diferentes, mas estão falando sobre o mesmo assunto. Então, dentro do processo, a gente vai entender o que todos querem em comum
e como nós vamos fazer com que o leitor encontre uma unidade nisso tudo. Porque uma coisa é você publicar, todo mundo, cada um escreve um texto, cada um fala uma coisa, você junta tudo e publica. Sim. Ali tá faltando uma unidade, né? Tá faltando Uma aquela, conexão, né? aquela conexão. Qual que é o fio condutor aqui? Qual que é a espinha dorsal dessa obra? Isso. O que cada um tá acrescentando para o leitor? E aí a gente vai trabalhando nesse sistema de ajudar esses autores a organizarem o livro de forma que o livro seja perfeitamente entregue para esse leitor. Para o leitor sentir, esse livro foi feito para mim. O nosso objetivo no café é fazer o leitor pegar o livro e falar, nossa, essa história foi feita para mim. Quando a gente começa a ler o livro da Débora, a gente imagina que é uma pessoa que tem medos e agora ela está encontrando uma história de superação. Uma pessoa que enfrentou o medo com coragem. Né? Coragem não é ausência de medo. Isso. E aí essa pessoa que está pegando o livro, ela vai lendo a história da Débora e vai falando, nossa, comigo é igualzinho. Nossa, como que ela teve coragem de fazer isso? Eu não tenho, né? E aí o leitor vai se identificando, vai usando a história como um exemplo, vai usando como referência. A pessoa começa a ter coragem através não só de uma história, mas da forma como aquela história se conectou com ela. Exatamente. E eu vou dizer que o que você está dizendo, eu estou lembrando aqui de muitos feedbacks que eu recebi de pessoas que já leram, e elas falam exatamente isso. Nossa, Dé, você escrevendo fez eu lembrar de mim, do que eu também vivi parecido com o que você viveu. Então é o que eu digo, né? Eu não estou inventando a roda, eu não estou contando a invenção da roda, eu estou querendo falar o óbvio. Mas assim, é algo que na vida comum nós vivemos e que eu mostro da forma como eu enfrentei. E teve pessoas que me falaram assim, olha, tomei uma decisão importante depois que eu li o livro. Tá vendo? Sabe? E isso, assim, você contando desse processo, realmente é exatamente isso que você está dizendo. E quando nós conversávamos nas nossas reuniões, para mim, somente as iniciais, eu ficava imaginando como será que isso vai acontecer, né? E é incrível, porque realmente o livro tem esse formato mesmo. E o legal da editora também, que foi um diferencial para escolher também vocês, é que nós estamos na livraria mundial, que é a Amazon, né? Sim. Então, assim, até fui tentar, falei, eu vou falar com o Mozart hoje, vou ver se continua meu livro lá na Amazon, desde 2021. sim. Tá lá. Tá lá meu livro. Então, se alguém quis, né? Então, assim, é fácil de acessar. É fácil de A acessar. gente cuida de todo o processo de Sim. pós-produção. Eu não sei, na minha época era todas as marketplaces, agora eu não sei. E para mim o importante era estar na Amazon. É, porque é a mais conhecida, né? A Mas maior tem formato plataforma de venda Kindle de também. livros é a Amazon. Sabe que eu fiquei muito feliz que eu encontrei meu livro no sebo da Amazon. Olha, Aí eu falei, nossa, e eu comprei o livro de novo. Comprou Comprei o livro do sebo. Porque eu achei tão legal, porque a ideia do livro é que ele viaje sem rumo, né? Para que eu viaje sem rumo. E o livro foi viajando. Foi viajando. Foi, é. Então, pelo menos foi lido, talvez, esse livro por alguém que sabe quem for a pessoa. Sim. Então, é muito interessante porque você faz o livro, ele é editado, você faz quanto que você tira de amostragem, que fala, né? Tiragem, De tiragem, tiragem. perdão. Mas ele fica lá. Ele fica lá e ele é impresso de acordo com a demanda, Com a né? demanda, por demanda. Então, isso é muito bom, porque se faz uma vez, você fica preocupado. Não me entender, o nosso... Tem vários tipos de objetivo, um escritor. Ganhar dinheiro, não ganhar dinheiro, ser divulgado, ser lido. Aqui o objetivo é ser lido, no meu entender. Né? Ser lido. Ganhar dinheiro é ser... É consequência. É consequência. É consequência de ser lido. É fácil acesso, né? É fácil acesso. Então, todo mundo compra livro hoje na Amazon, desculpa as livrarias, mas é verdade. É a maior Sim. plataforma de venda né? de livros do Brasil. Inclusive, as livrarias físicas estão em crise, né? A Livraria Cultura acabou de declarar falência pela terceira vez. Pois é. Então, assim, o fato de estar lá é um diferencial de vocês e isso é muito bom. Sim. Agora, já aconteceu de chegar alguém para você e falar assim, começar o processo, aí começa a escrever e tal, e de repente falar, bloqueei. E assim, a página tá em branco, agora eu não sei mais para onde ir,
como é que é essa conversa, porque às Sim. vezes você tem que ter umas conversas difíceis Sim, também, sim, né? sim. Como seria isso com... Acontece, mas sabe qual que é o principal motivo que faz com que as pessoas tenham esse bloqueio? Hum, O bloqueio vem de medo. Não vem de não ter ideia, não vem de não saber escrever, vem de medo. A pessoa sabe o que ela quer, sabe escrever, mas ela tem medo de o que os outros vão pensar o disso, julgamento. medo do julgamento. Então, quando eu chego nesse momento do autor me falar, não consigo avançar, a conversa é muito menos sobre metodologia para superar o medo. É mais sobre você tá com medo do quê? Sabe? O que que tá atrapalhando? O que que tá te incomodando que você não consegue colocar aí dentro? Por que que isso que você tá pensando, você não tá tendo coragem de escrever? Porque tem algo passando por aí e você não tá Sim. colocando no papel. Por quê? E aí a pessoa, Opa, opa, e ela se toca. E aí normalmente o processo você tem que tocar numa feridinha, né? Então, é, assim, ou seja, a forma de lidar com esses escritores tá muito além dessa metodologia, né? assim, a escrita, ela não é só a inspiração, não é só a metodologia, é todo um processo. Quando a gente inicia um processo de escrita, por exemplo, alguém chegou em mim e falou assim, Moser, tô com uma ideia aqui para um projeto, o que que a gente vai fazer? A gente vai sentar e entender esse projeto, ver quais são as necessidades desse projeto, por onde a gente vai passar e etc. Depois que isso está estruturado, não existe bloqueio criativo que vai atrapalhar o desenvolvimento disso. Normalmente o bloqueio vem de ou a pessoa não conhece o caminho que ela vai seguir, né? A escrita ela é Uhum. como estar num labirinto, porque você vai Sim. andando e de repente você não sai em lugar nenhum, e aí você não quer voltar porque você já foi tão longe, mas ali não tem saída e agora. E aí as pessoas acabam abandonando, desistindo. Isso quando a gente está escrevendo sozinho. Quando a gente tem ali ó, alguém que está do nosso lado num processo desse de mentoria, de consultoria, né, de acompanhamento de escrita, esse processo ele já vai sendo direcionado. Então é muito mais fácil. Quando alguém chega em mim durante o processo e fala assim, não estou conseguindo. Normalmente é porque a pessoa está com medo. Agora, tem aquelas pessoas que não tive contato ainda e falam assim, Moser, escrevi metade do livro, não sei mais o que fazer, estou com bloqueio. Aí eu entendo que é um bloqueio de que a pessoa talvez ela tenha ido por um caminho que não era o caminho que ela queria seguir e Sim. agora ela não sabe Está como voltar. perdida, sim. Aí acontece mesmo. Aham. Aí a gente vai entender aquele projeto, Uhum. pensar no que vai ser dito, para quem, como, por quê e De novo, tem que desconstruir um de pouco, novo tem fazer as que. perguntas Uhum, para ela sim, conseguir colocar as ideias, né? Organizar tudo isso. exatamente, Eu, exatamente. eu no meu livro eu coloco, eu tenho um capítulo sobre a coragem de escrever, É, né? Porque essa questão do julgamento passa totalmente pela não, nossa 90% cabeça, dos não tem autores, como. 90% E dos é autores. exatamente isso que a gente está falando. O livro não é mais nosso, já está na mão do leitor. Ele que vai construir agora a história, o Uhum. entendimento, a compreensão, faz sentido, não faz sentido, né? Então a gente tem que se desprender. Nós, como escritores, a gente tem que se desprender disso e entender que a gente não tem Esse controle sobre negócio de tudo, se né? desprender também é assustador às vezes, assim. Total, eu acho que isso aqui é bem, Não, bem porque amplo. assim, muitas vezes a gente. Adoro. Eu já reli meu livro várias vezes. Ah, E acho que uma vez por ano, 2 vezes por ano, eu leio meu livro de E novo. dá vontade de mudar alguma coisa. Então, na verdade, eu me assusto. Porque eu não lembro o momento que eu escrevi aquele texto. nem eu. Assim, onde fui eu mesmo que escrevi isso, às vezes, Sim. né? Não foi ChatGPT, viu, pessoal? Não foi mesmo. Nem acho que tinha acesso em 2020, 2021. Mas, assim, eu lembro do texto, mas as palavras, como foi escrito, aonde foi Na escrito, sacada foi na chácara também, vários outros também, verdade. lugares. Então, eu não... é interessante que o seu consciente se apaga, assim, né? Você apaga da memória uma coisa que você registrou e que você acha interessante. E E você se surpreende às vezes com o você lê e texto nem que você... concorda com aquilo mais, né? pode Você também. lê e fala, nossa, mas eu pensava isso naquela época, né? Hoje em dia eu já vejo por um lado tão diferente, Graças né? a Deus que a Graças a gente Deus, vai é. melhorando, né? Então, assim, eu realmente, às vezes, eu leio o texto e falo, mas eu não me lembro quando eu escrevi isso. Eu estava tão em transe, sei lá, viajando, que eu não me Sim. lembro. É É. muito transcendental, eu diria, Não, a experiência. é uma coisa tão transformadora assim. Eu sempre gostei muito de escrever. Lá na escola já, no dia que eu fiz o lançamento, eu dei esse depoimento lá pro pessoal, né? Eu contei que uma vez chamava
composição. Não era nem redação, chamava composição. Vamos escrever uma composição. E eu me lembro que eu escrevi a seguinte expressão dentro da minha história lá. Beijo cremoso. Minha professora me chamou, Débora, vem aqui. E ela, né, corrigindo, ela... Sua história está muito interessante, mas o que você quis dizer com beijo cremoso? E eu sei lá o que eu respondi, porque eu era muito novinha, mas isso marcou tanto para mim. E ela falou, eu acho que você vai dar uma boa escritora. Eu me lembro muito bem disso, né? E aí, durante muito tempo, eu ensaiei muitas coisas, eu confesso. Eu tenho muitas coisas guardadas lá no meu computador. Mas quando aconteceu esse projeto, que eu mergulhei de cabeça, falei, não, eu vou com ele até o fim, né? Eu descobri um momento de êxtase, de transe, de uma coisa que me deixava, sei lá, com uma sensação de poder até, eu poderia dizer, né? Então, assim, você até chegou a perguntar isso para mim. E aí, tem alguma próxima ideia? Tem. Sempre tem. Tem, né? Mas uma coisa de cada vez, porque né? não cabe tudo num livro só. A gente tem muita coisa para dizer. E aí um grande erro é a gente querer dizer tudo de uma vez só, num livro só. Sim. E saber direcionar, saber fragmentar isso é importante também para a gente ter repertório para o resto da nossa carreira literária, né? Claro. Não tentar gastar todas as cartas de uma vez só. Exato. E à medida que a gente vai escrevendo, o segundo livro é sempre melhor do que o primeiro, porque a gente já aprendeu algumas coisas na primeira experiência, a segunda a gente já está mais maduro. Na terceira, mais maduro. Nós temos opções aqui, então, de melhorar, então. Opa, sempre. Sempre. Graças a Deus, né? Mas aí você sabe que eu já te falei isso, eu comentei em algum momento, de nós tentarmos um a 4 mãos. Complexo isso. Não é possível, complexo, mas é não, possível, ia ser bem legal. Ela vai falar mais do que eu de novo. No Não, livro. pega, Mafra. É que só não dá pra comparar. mostrar. Pega, por favor, moça. Quem fala mais, moça? Olha aí. Eu lembro disso. Quem fala mais? O livro é mais... O meu tem mais Eu coisas, sou né? mais conciso. Mais conciso. Mas assim, enfim. Não é melhor nem pior, é uma característica. Não, tem horas que eu vou contar, assim, eu acho que esse episódio está sendo legal, muito legal por causa disso, porque assim, a gente está conseguindo registrar aqui essa felicidade, essa alegria, né? Porque se realizar esse sonho para mim, tem horas que eu falo, caramba, eu não acredito, sabe? E quando eu conto para as pessoas, eu falo assim, nossa, você escreveu, porque é grandioso demais, né? Moça, quantos livros aproximadamente você edita por ano? Olha, desde que eu entrei no café em 2021, entrei finalzinho, então vamos considerar aí 2022, até hoje eu acompanhei 85 publicações, foram 85 projetos, né, que eu fui coordenador do projeto. Por ano dá uma média de uns 20, 30 por ano, e existem projetos Quase dois por mês. Hoje eu estou acompanhando 6 autores, hoje. E você lê outras coisas? Dá tempo? Eu sempre busco guardar um tempo para ler outras coisas, né? Mas eu priorizo muito os autores porque normalmente são projetos... tem a ver com aquilo que eu quero fazer da minha vida, né? Ajudar as pessoas a publicarem os livros dela. Então eu me envolvo com as histórias. Quando eu estava trabalhando com a Débora, o livro da Débora eu via também como meu livro. Tanto que aqui na ficha catalográfica vai estar escrito coordenador editorial Moser. Sim. Então é um livro que eu também mostro para as pessoas. É um livro que eu também recomendo. É um Que você livro defende. que eu defendo, exatamente. Então eu tenho um prazer muito grande com os livros dos meus autores. Não é só aquilo de vou colocar... Eu vou dar meia dúzia de conselho, né? Não vou me envolver muito com a história. Eu realmente busco me envolver com a história. E aí, por exemplo, tem algum projeto que eu não conheço nada do assunto, né? Uma coisa... Eu já vejo como uma oportunidade de aprender, conhecer. Claro. Né? Tem autores que trabalham com livros mais voltados para o meio empresarial. Nossa, eu aprendi muita coisa, né? A gente faz uma formação ali junto com o autor. Imagino. Né? O autor ele está trazendo ali a metodologia dele no trabalho dele, está ensinando você, aí eu não entendo uma coisa, eu já tenho uma consultoria com ele. Né? Então eu já... Automática, né? automático. Que legal. Porque, às vezes, a pessoa que é detentora do conhecimento não consegue expressar Não de maneira consegue expressar, mais fácil de exatamente. falar. Eu não entendo, e o leitor precisa entender, né?
Exatamente. Muito bom. E assim, você que, né, que vive nesse meio e que tem outros amigos editores e tudo mais, você já presenciou ou vivenciou alguma dificuldade muito grande do editor para lidar com algum autor? Que você possa contar alguma Eu história acho que. diferente ou não? Ou as pessoas sempre estão abertas, a partir do momento que ela Não, aceita? eu acho que a gente está sempre suscetível, né, a trabalhar com autores que têm uma visão diferente da nossa. Eu já tive dois projetos nesses 85, eu tive dois projetos que houve uma certa divergência entre o meu olhar e o olhar do autor. Aham. Mas assim, a gente tem que entender que é o projeto do autor, né? A gente está ali para orientar, se ele não quiser aquela orientação, né? Se ele acredita que já está bom do jeito dele, Aham. não é por falta de comunicar, de explicar os caminhos. A gente vai sempre tentar ajudar o autor a melhorar. Uhum. O autor que acredita que já está pronto, é uma pena, né? O livro não vai alcançar aquilo que vai fazer o leitor realmente se interessar pela proposta, pelo projeto. Então, eu tive dois autores que eu tive uma dificuldade maior, porque não queria mudar vírgula de lugar, assim, no nível de o meu livro já está pronto, eu só quero publicar. Tá. Mas aí a pessoa está passando por um processo editorial, né? Então, se você quer só publicar, você leva para uma gráfica e imprime, né? Por que você está passando por um processo editorial se você não quer passar pelo processo? E aí isso aconteceu comigo duas vezes. Uma, logo no começo, então ali eu já levei um susto, porque eu estava começando ali Aham. no trabalho como editor em 2021, 22. E assim, a gente busca nunca levar para o lado pessoal, né? Claro. Nunca tive um desentendimento pessoal com nenhum Uhum. autor. Mas eu fico muito triste quando o autor ele não está aberto a um olhar de alguém que não está julgando por opinião. Eu nunca vou dar a minha opinião. Não gostei, não me interesso por esse assunto. Nunca vou dizer isso, né? Porque o meu trabalho como editor não é esse. Meu trabalho como editor é pensar nessa ponte entre o autor e o leitor dele. Uhum. E se eu estou enxergando algo que vai ser prejudicial para esse autor, o autor não é, para esse leitor, né? O autor não é obrigado a seguir aquilo que eu estou dizendo, Uhum. mas é um ponto para ele se questionar, buscar outras soluções. Com Não gosto certeza. disso que você está me dizendo, né? Tem Aham. algum outro caminho que a gente possa Isso. seguir? Estou super aberto. Porque eu tô perguntando isso também, porque hoje em dia existem muitos autores independentes, né? Sim. Uhum, E aí eles vão lá e fazem todo o processo sozinhos. uhum. E eu não sei, né? Você que tem o conhecimento, obviamente, mas a visão mais crítica em relação a isso, é exatamente isso que você está dizendo. Essa ponte até o leitor fica comprometida, né? É assim, ó, há muita gente não sabe exatamente o que é publicar um livro. Acha que publicar um livro é escrever, fazer uma revisão ortográfica e gramatical, Tá, é enviar para verdade. alguns amigos darem opinião. Se tiver tudo ok, a gente vai fazer a impressão do projeto. Confesso que eu pensava isso. É o intuitivo, né? Porque a Uhum, gente não tem muito contato com o processo editorial ao longo da nossa vida. isso. E quando a gente entende que isso tem a publicação tem uma sequência, tem processos que são desenvolvidos ali dentro, que o livro, a partir do momento que eu decido publicar, ele não é mais meu livro, ele é o livro que vai ser entregue para o leitor. Por isso que publicar um livro, primeiro passo, leitura crítica. Leitura crítica é uma leitura especializada, não é leitura de amigo, não é leitura de professor. Eu tenho um professor de língua portuguesa que vai ler o texto para mim, meu amigo. Se ele for um leitor crítico, tudo bem, mas se for para te dar uma opinião sobre o seu projeto, não é isso. Leitura crítica vai ajudar o autor a trabalhar o conteúdo, as fragilidades do conteúdo. Passou dessa etapa, a equipe editorial aprovou, o autor aprovou, a gente vai para a próxima etapa, onde a gente não mexe mais em conteúdo do livro. Uhum, Agora a gente vai mexer na expressão desse conteúdo. Quais são as estruturas frasais que estão sendo utilizadas, como que a voz desse autor se manifesta ao longo do livro, né? Muito comum o autor começa escrevendo de um jeito e termina de outro, porque ele amadureceu a escrita ao longo do processo. Mas isso fica incongruente, né? Fica desarmônico. A gente precisa encontrar a voz desse autor do começo ao fim. isso. E isso a gente vai trabalhar na fase de preparação de texto. Finalizando a preparação de texto, aí que a gente vai ter um projeto maduro.
Esse projeto maduro é que vai passar por revisão ortográfica e gramatical. Se a gente pula uma etapa, o que que acontece? A gente lê de novo e fala assim, eu quero mudar mais alguma coisa aqui. Exatamente. E você já fez a revisão ortográfica e É. gramatical, vai ter que fazer de novo depois. Então, tem um processo. A gente começa vendo o conteúdo, depois a expressão desse conteúdo, e a cereja do bolo, assim, só para fechar, que é obrigatório, né, para a gente ter um projeto que está adequado às normas da nossa língua, leitura, revisão ortográfica e gramatical. Finalizando isso, tem um designer para fazer uma capa para você, diagramar o projeto. Criar a capa não é só colocar o título ali e uma imagem Não, bonitinha. é muito refinado. Eu fiquei impressionada. Eu fiquei surpreso. Reunião de capa. Precisa de reunião. Reunião, E precisa. Precisa, E precisa. Verdade. porque a capa, ela tem um objetivo muito específico. O objetivo da capa é fazer o leitor se fazer uma pergunta. A pessoa, ela vai pegar o livro e ela vai se fazer uma pergunta Vai mesmo. em relação ao que ela está vendo aqui. E onde que ela vai encontrar essa resposta? Ela vai ler a sinopse. Então, o objetivo da capa é conduzir esse processo. Eu vi o livro lá na estante, vi o livro lá na livraria, opa, essa capa. O que que ela quer dizer, o que esse título significa, o que são essas imagens. Me fiz uma pergunta. Tenho algum interesse nesse projeto. Vou saber mais aqui na sinopse. Sinopse também não é resumo de livro. Sinopse é um texto comercial. É um texto que tem como objetivo despertar curiosidade, interesse e fazer o leitor pensar, puxa, é para mim mesmo. Então, eu me fiz uma pergunta quando eu vi a capa, procurei a resposta dessa pergunta na sinopse, me identifiquei. Pronto. Sim. Agora eu vou abrir o livro, vou ler aqui as orelhas, vou ler os textos iniciais. Puxa, realmente, é para mim esse livro. E aí eu levo. Então, a capa ela não é só para ser bonita, não é só para proteger o miolo do livro. A capa é a vitrine do projeto, né? E a capa ela precisa ser coerente com o projeto também, para a gente não prometer nada falso para o leitor. E, Moza, mais uma pergunta. Agora, para nós mesmo, esse próprio aqui, não sei se você está assistindo aí, mas assim, quem publicou livro, como a gente já publicou, como manter a divulgação do seu livro? Nós estamos aqui com um livro de 4 anos e um livro de 4 meses. 3 meses. Não, o lançamento oficial foi agora em agosto. 2 meses. Como que a gente mantém a divulgação do livro? Porque vai esfriando, né? Aquela não empolgação, Ó, aquele lançamento. excelente a sua pergunta, porque eu acho que 80% dos autores não tem ideia do que é divulgar um livro. Divulgar um livro não é igual divulgar uma caneca, não é igual divulgar um produto. Por quê? O livro, quanto objeto, ele é uma coisa. Mas a gente não está vendendo o objeto livro quando a gente está fazendo uma divulgação, uma campanha de marketing. A gente está falando sobre algo, né? Estamos passando uma mensagem. E o livro é só uma ferramenta pela qual essa mensagem vai chegar nas outras pessoas. E ter isso em mente é muito importante, porque quando a gente vai fazer um plano de divulgação de um livro, a gente não vai fazer um plano único, que eu vou usar ao longo dos 4 anos. Um monte de fotinha do meu livro com o preço dele, falando para as pessoas comprar. Sim. O que eu mais vejo o autor fazendo é isso. A pessoa coloca lá, esse é meu livro, acabei de lançar, tá tanto, você encontra ele em tal loja, né? Coloca ali algumas pessoas dizendo, eu li, gostei, né? Compre você também. Isso não é marketing, isso não é divulgação. O que é divulgar um livro? É você se apropriar daquilo que você disse. E você ter algo para dizer para as pessoas. E sem precisar mostrar o seu livro, você vai falar sobre isso para as pessoas. Você vai em escola, você vai em maternidade, você vai em asilos, você vai nas redes sociais e você vai falar sobre aquilo que te levou a querer contar isso para as outras pessoas. E aí, no último 5 minutos, você vai falar, se você quiser saber mais alguma coisa, aqui no meu livro. Isso é fazer divulgação do livro. E a gente vai ter campanhas. O que é campanhas? Conjuntos de ações com um objetivo específico. Por exemplo, vamos fazer uma campanha de Natal. O que vai ser uma campanha de Natal? Eu vou fazer uma live, uma participação num podcast, eu vou fazer alguns posts na rede social, né? E vou participar vou dar uma palestra numa escola. E vai ser uma campanha de Natal, então a gente vai falar sobre generosidade e eu vou relacionar o assunto do meu livro sobre como as pessoas podem se tornar mais generosas com os outros ao
ao terem coragem de enfrentar os medos, né? De ser o protagonista da sua vida, a importância disso para a gente construir uma sociedade melhor, né? E aí a gente criou uma campanha de Natal onde a gente vai direcionar o livro como um bom presente. Algo que vai ser além do objeto livro, mas associado àquela campanha. E aí, por exemplo, chegou o mês das crianças. Como que eu posso falar do meu livro no mês das crianças associando ali a uma campanha infantil? Para crianças que têm medo de viver o mundo lá fora, né, que ficam só no celular, para pais que têm medo de deixar os seus filhos viverem uma infância mais livre, né, mais lúdica, né? Então a gente vai pensar o que eu quero dizer agora. E a gente vai montar uma campanha, que é um conjunto de ações voltado para aquela campanha. Cada campanha vai ter um público-alvo. Quando a gente fala de livro, a gente tem o nosso público prioritário, mas o livro não fala só com esse público. Vai depender de com quem nós estamos falando no momento. Se eu estou falando numa escola, eu vou me comunicar de uma forma. Se eu estou falando no hospital, vou me comunicar de outra forma, porque o meu público mudou. A necessidade desse público é outra. E entender isso é o que vai direcionar o autor a se apropriar daquela mensagem que o levou a escrever aquele livro. O que eu quero realmente dizer para as pessoas? O meu livro é uma ferramenta para dizer isso para as pessoas. Né? E aí, no caso, lá no café, vocês têm essa ajuda, enfim, essa ferramenta para os Sim, hoje em dia, escritores. todo o autor que passa pelo processo de leitura crítica com a gente, ele pode fazer a leitura crítica plus, que é com estudo de mercado e estudo de viabilidade de negócio. Estudo de mercado é basicamente entender quem é o público, onde ele está, que tipo de livro eu estou publicando, quais são as tendências dentro desse nicho, desse livro, quem são outros autores, outras pessoas que estão falando com o mesmo público que eu, mesmo que não sejam autores, né? Por exemplo, que influencer tem um podcast que fala sobre coragem. Essa pessoa está falando com o mesmo público que eu. Então, entender isso vai ajudar a gente a se posicionar, a saber montar uma rede de colaboração. Quando a gente fala sobre viabilidade do projeto, não é dizer se o livro é viável ou não, é encontrar esse caminho. Como que a gente precifica um livro, né? Como que eu sei que o meu livro ele vale R$45, R$55? De onde que vem esse valor, né? Como que eu penso num preço promocional? Se eu vou fazer uma campanha de Dia das Mulheres e eu quero fazer uma ação promocional para mulheres que comprar no período da ação. Como que eu vou chegar nesse valor promocional? Nada é arbitrário, né? Então, quando a gente fala de estudo de mercado, a gente está mais nessa parte intuitiva, subjetiva, e quando a gente fala de estudo de viabilidade, a gente está indo para objetivos, números, né, equações. Então, a gente passa tudo isso para os autores. No momento da leitura crítica, que é onde a gente está conhecendo o projeto, a gente está se familiarizando com o livro, entendendo as intenções daquele autor, e desde esse momento, o autor já pode começar a se posicionar como alguém que quer dizer algo para alguém. E é o que vai ser o que move o marketing, é isso. É querer dizer algo para alguém. Sim. Querer dizer o quê, né? Querer o que vai mudar na vida da pessoa, é isso que eu quero dizer. É encontrar a resposta para isso. Isso é fazer marketing de livro. Livro, quanto objeto, é uma coisa. Agora, marketing de livro é a mensagem sobre por a trás. mensagem é o que está ali. objetivo do autor. O que eu quero passar adiante. Sensacional. Vamos fazer um exercício aqui? Vou colocar um exercício aqui. Ai, meu Deus. Como ele disse aqui, vamos aproveitar o momento, podcasters, para a gente meio que finalizar o episódio, posso dizer assim. Vamos contar em 2 minutos, rapidinho. Eu conto o seu livro, que eu já li o seu livro, eu sei como que é. Você conta o meu. Infelizmente, eu não posso contar o do Mozart, porque eu não li. Sim, mas estudaremos o do Mozart. Sim, o Mozart falou dele. Nós 3 vamos falar dos livros agora. Beleza. Tá. Pra gente divulgar. Tá chegando o Natal, quem sabe as pessoas não se interessem. Então, se vira pra contar do meu livro. Uau, porque eu li faz tempo. Se vira. Mas o que Posso começar? Calma, deixa eu posicionar aqui as pessoas. Certo. O que eu me recordo do Para Que Eu Viaje Sem Rumo são contos, né? Onde o que eu achei mais incrível, assim, tem histórias lindas, tem um que eu gosto muito, que é... Deixa eu achar o nome aqui para falar certinho. Cadê? O que eu acho incrível do seu livro são os personagens que se cruzam em contos diferentes, né?
Então, aqui um dos que eu mais gosto é o Era uma Casa, né? Que você até mencionou durante o episódio, que vai contando aquela casa que era feliz, que era colorida, que tinha cheiro de molho de macarrão, vamos dizer assim. Não sei se tem isso, não lembro, mas enfim, é o que eu me Tem lembro, do isso. que eu senti quando eu li. Vai perdendo esse colorido, ela vai se tornando mais cinza, ela vai ficando entristecida e silenciosa, porque aquela pessoa que morava e que dava vida àquela casa vai ficando mais idosa, vai adoecendo, até que ela não vai estar mais em nosso meio, né? Então, mas assim, tem contos, tem personagens muito marcantes que aparecem em outros contos, então eles conversam entre si. Então, isso que eu achei muito. Todas as vezes que eu comentei, eu falei sobre isso. Tem algum outro detalhe que o autor acha que. Não, você é livre. É, eu sou a leitora Não e vou eu acho que influenciar em e nada. que isso que é interessante. A gente passa raiva, tem alguns contos aqui que tem uma personagem que te dá muita raiva, que você quer matar, né? Que bom. Então, é isso, causa uma sensação, sentimento, te provoca sentimentos, né? Então, é uma leitura gostosa, é rápida, são contos que não são longos, conto é curto mesmo, né? E passa rapidinho, uma leitura muito gostosa e prazerosa. Recomendo Para que eu viaje sem rumo, de Marcelo Belesso. Tá na Amazon agora. Na Vamos Amazon, legal. olha lá. Ó, Crônica da Serra é um livro para pessoas que perceberam que a vida é feita de lutos, né? A gente perde entes queridos, a gente perde fases das nossas vidas, e isso não se perde de verdade, isso continua com a gente até a hora que a gente não está mais aqui. Mas enquanto a gente está aqui, aquilo que foi importante para a gente continua nos incomodando, continua fazendo parte do nosso presente. E esse sentimento de saudade, esse sentimento universal de se deparar com a inexistência das coisas que você amou, que é algo que pode ser desesperador, é o que motiva esse livro. E a Crônica da Serra vai fazer o leitor fazer essa própria trajetória, encontrar aquilo que foi importante para você, fazer você lembrar daqueles bons momentos que você teve. E o mais importante é que você percebe que, inevitavelmente, as coisas acabam mesmo. A gente é esquecido. E se a gente puder deixar isso um pouquinho mais para as pessoas, a gente consegue contribuir um pouquinho mais com as próximas gerações. E aqui na Crônica da Serra é essa conversa entre gerações. Aqui a gente tem um homem que nasceu em 1904, falando sobre a infância dele, sobre a saudade do que ficou, e um menino que nasceu ali em 94, discordando desse homem que fala de uma forma muito... que chega a uma conclusão muito triste sobre aquilo que ele escreveu. E aqui dentro você vai encontrar um espaço também para trazer as suas próprias memórias, trazer as suas próprias vivências, e se tudo der certo, como eu planejei, você se sentir motivado a continuar escrevendo, a fazer os seus próprios registros e estimulando que as suas histórias não sejam perdidas. Então, a Crônica da Serra, ótimo presente de Natal para você dar para aquelas pessoas que estão passando por momentos difíceis, pessoas que estão passando por momentos de perda, principalmente morte, principalmente doença. Não é o fim de tudo, né? Aquilo que foi bom permanece e vale a pena a gente lembrar daquilo que foi bom. Então, fica a recomendação, a Crônica da Serra. Também na Amazon. Também na Amazon. Ai, sensacional. Agora aqui, ó, é o livro A Coragem que Habita em Mim. É um livro de coragem, mas não é uma coragem de uma travessia oceânica, uma medalha olímpica. É uma coragem para os desafios habituais da nossa vida. É muito mais fácil você encontrar os desafios que a Débora encontrou e descreveu neste livro do que você lendo um livro de uma travessia oceânica, que também é muito interessante. Você se identifica. A Débora não é artista, a Débora não é celebridade, ela não é influencer. Ela é uma pessoa comum como você. Então, eu acredito que esse livro fala muito com uma pessoa comum, que somos nós. E você vai se identificar com esses desafios que ela superou com a coragem e quando ela não teve também a coragem. A gente não é corajoso o tempo todo. Então, é um livro que vai te provocar emoções, alegrias, tristezas, mas você vai sair revigorado lendo esse livro. E vai encontrar a coragem que habita em você, que é isso que eu quero provocar. Isso mesmo. Né? Não é só sobre mim, as histórias são minhas,
Mas o meu maior objetivo é fazer com que você perceba que a coragem também está dentro de você, para que você mude o rumo da sua história caso você não esteja feliz, né? Sensacional, isso Sobre mesmo. isso. Sobre Eu isso. quero que você, a gente está quase finalizando, porque a conversa tá uma delícia, mas eu queria, enfim, tudo o que é bom dura pouco, né? Eu queria que você falasse só as suas redes sociais, para quem tiver interesse em entrar em contato, caso queira escrever um livro e precisa falar com o Mozart para ajudar. Então, minha rede pessoal é moser.savio no Instagram e a rede do café, @café do escritor no Instagram e Café do Escritor no YouTube. Tem vídeo toda semana, muito conteúdo para quem quer escrever, para quem quer publicar. Então, a gente está desde 2015 ajudando autores independentes a publicarem os seus livros de forma correta, né? Seguindo um processo editorial de verdade. E Perfeito. eu queria agradecer ao meu editor, que é o Sandro. O Sandro, meu Fala, mentor. o Sandro tem que assistir esse podcast, Com porque certeza. então no final que eu vou falar dele. Então eu queria agradecer ao Sandro, que foi o editor. Você está convidado a vir aqui também, Sandro, a falar do Café do Escritor, tá bom? E muito obrigado por ter realizado esse sonho comigo. Eu estou mais feliz ainda porque o Mozart, que me ajudou, está aqui comigo. Te agradecer muito por dividir esse espaço com a gente, por trocar tantas coisas gostosas, por fazer desse episódio um momento tão agradável. Uma honra E por pra ter mim. me ajudado, porque foi incrível, foi um processo Um delicioso. prazer enorme. E que Você ajudou a minha esposa, me ajudou também. Muito obrigado. Sim, volte quantas vezes quiserem, as portas estão O abertas. café também de portas abertas para vocês sempre, tá? Isso aí, Tá sensacional. bom. Muito Muito obrigado. obrigada. Eu que agradeço. Gostou? Muito bom, muito legal, sim.